Aula 14. Vamos iniciar aqui com a principal data comemorativa da quinzena, que é a segunda quinzena de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. A questão 1 tem um pequeno texto sobre a consciência negra, que a gente já vem trabalhando há algumas quinzenas. Fonte de pesquisa foi toda a matéria. Eu indico que vocês leiam esse pequeno texto, falando sobre o racismo, sobre a consciência negra. Vocês respondam a questão 2, que a resposta está no texto. A resposta da questão A, do número 2, é porque o nosso país sofreu quase 400 anos de escravidão. E essas pessoas foram humilhadas e escravizadas, e esse sofrimento, né, ele repercute até hoje pelo preconceito que os negros sofrem e tantas outras formas de excluir essas pessoas da sociedade. Então, por isso que foi criado o Dia da Consciência Negra. A letra B, qual é o legado que o passado da escravidão, de escravidão deixou? Também está no texto. Tá? Questão 3. Sobre o texto, responda qual é o título do texto. Questão 4. Pesquise no dicionário as palavras do texto que você desconhece e registre aqui de forma resumida o significado. Tá? Pode ser o dicionário online, né, do computador, ou um dicionário físico, certo? A questão 5 é para apreciar a música Raça Negra, de Margareth Menezes, que eu vou enviar o link pelo WhatsApp também, é só vocês clicarem no link, tá? Aqui tem o endereço, mas também vocês podem digitar no Google Raça Negra de Margareth Menezes, que vai aparecer a música também. Na página 3 tem a letra da música, então vocês podem ler a letra da música. Vocês veem que tem umas palavras desconhecidas para nós até, mas que são uma linguagem afro, uma linguagem da cultura do povo afro, tá? Da religiosidade deles, dos sabores deles. Caso vocês tenham interesse, vocês podem pesquisar o significado de algumas palavras que vocês não saibam. Algumas com certeza talvez vocês já sabem. E vocês, por exemplo, Yansan, não sei o que é e quero saber. Aí vocês podem pesquisar, ou com familiares, ou na internet, com a ajuda dos familiares, claro. Fazer uma flechinha e escrever o significado. Então, eu pesquisei Yansan é a força dos ventos, então é tipo uma divindade da religião afro, né? Força dos ventos, tá? É uma mãe, é uma entidade do povo. Não é obrigatório fazer essa atividade, tá? Só quem quiser fazer a pesquisa que se interessar. É uma sugestão. Então, a letra B diz que várias palavras, né, são de origem afro, mas a gente entende a essência. Ouvindo a música, a gente entende o que a música quer dizer. Alguma coisa a gente entende no nosso coração. Então, a atividade é fazer um desenho representando alguma coisa da música que vocês entenderam, tá? Fazer um desenho bem bonito, colorir, certo? Então, a questão 6
É a mesma sugestão que eu dei para vocês também, não é obrigatório, tá? Então, pesquise com familiares ou no Google as palavras do texto que você gostaria de saber o significado e ainda não sabe. Se não tem nenhuma palavra que você não gostaria de saber o significado, não precisa pesquisar. Vocês podem registrar aqui, ou como eu sugeri para vocês, de circular aqui no texto e fazer uma flechinha e escrever, tá? Bem à vontade. Na página 4, a questão 7 é para ver o vídeo Turma do Tributo, é o nome do vídeo, com atenção. Assistam ao vídeo. Aqui está o link. Eu acredito que se vocês digitarem no Google Turma do Tributo vai aparecer também, mas claro, eu vou enviar o link por WhatsApp para vocês só clicarem e já terem acesso ao vídeo. A questão A diz: depois de ver o vídeo, explique por que é importante que as pessoas paguem os impostos corretamente. Tá? Vocês assistam ao vídeo, vocês podem assistir com os familiares e responder essa questão perguntando a opinião para os familiares, discutindo o assunto e chegando a uma resposta. Questão 8. Veja o vídeo, o nome do vídeo é Sicredi, Turma da Mônica, de onde vem o dinheiro. Também, se digitarem esse nome aqui, eu acredito que vá direto ao vídeo. O que? Olha aqui, ó, tem a visita da Dona Esmeralda. Dá oi, Dona Esmeralda. Ela viu alguma mosquinha ali. Alguma mosquinha, né? Alguma mosquinha. Mas também eu vou enviar o link pelo WhatsApp, tá? Letra A. Depois de ver o vídeo, explique como os pais da Mônica e da Magali, que são as personagens, e os nossos pais também ganham dinheiro e por que o dinheiro não sai do caixa eletrônico. Ah, essa pergunta deveria ter colocado entre aspas aqui, ó. Porque o dinheiro sai do caixa eletrônico, tá certo. Porque o dinheiro sai do caixa eletrônico? Será que o dinheiro sai do caixa eletrônico porque ele brota lá que nem uma fonte de água ou será que tem outro motivo? Assistam e descubram o vídeo e depois coloquem a resposta. Na página 5 diz, questão 9. Veja o vídeo Sicredi Turma da Mônica, a recompensa de quem sabe administrar o dinheiro, com atenção. Enviarei o link por WhatsApp também, tá? Letra A. Depois de ver esse vídeo, explique o que é pagamento à vista e qual a vantagem. A questão 10 é um textinho explicando a produção textual. Então, depois de escrevermos o texto, daremos um título. Então, aqui está dizendo o quê? Que depois que a gente escreve um texto, a gente dá um título. E depois que eu escrevi esse texto, o título que eu escolhi foi Etapas para produzir um texto ou uma história. O primeiro parágrafo que escrevemos precisa ser a introdução, ou seja, vai dizer ao leitor sobre o que se trata o texto, qual o assunto abordado. A introdução é quando eu explico o assunto abordado no meu texto. O desenvolvimento pode ter 1, 2, 3 ou mais parágrafos. Vocês sabem que cada parágrafo é isso aqui. Isso aqui é um parágrafo e esse aqui é o espaço que eu tenho que deixar no início de um parágrafo, tá? Esse aqui é outro parágrafo e esse aqui é o início, um espaço que eu tenho que deixar no início do parágrafo. E esse aqui é outro parágrafo, esse aqui é o início, o espaço que eu tenho que deixar no início do parágrafo, tá? Então, o desenvolvimento pode ter 1, 2 ou 3 parágrafos. É onde o assunto é aprofundado ou a história é desenrolado, é onde as coisas acontecem. É a parte principal do texto, isso aqui é o desenvolvimento, tá? É onde eu explico direitinho o que aconteceu.
A conclusão do texto ou da história é o desfecho, é o final. Onde colocamos o final da história ou do texto, é a conclusão, tá? É o desfecho, é quando acaba, é o último parágrafo. Questão A. Leia o texto e identifique onde é o título pintando de rosa, a introdução pintando de verde, o desenvolvimento pintando de amarelo e a conclusão pintando de azul. Agora eu vou pedir para vocês pausem o vídeo, cliquem no botão de pausar, leiam esse texto, tá? Depois voltem a esse vídeo para a gente conversar. O Menino da Lua. Tá, então esse é um texto, ele não tá inteiro aqui, essa história, ela tá mais curtinho, foi tirado umas partes. Vocês podem ver que foram tiradas aqui, ó. Quer dizer que, quando tem isso aqui, que a história era maior, mas que a gente deu uma resumida na história, tá? Então, onde está o título? O título tem que pintar de rosa. O Menino da Lua é o título. Peguem o lápis verde, pausem o vídeo e pintem a introdução de verde. Depois voltem para ver a parte do vídeo em que explica onde está a introdução. A introdução. Esta história, que é esta, porque é esta aqui, que você vai ler aqui, quem me contou foi um menino que vive no futuro, num futuro muito distante mesmo, o mais distante que se possa imaginar. Para gravá-la, viajei na minha máquina do tempo particular. Isso aqui é a introdução, tá? É onde ele explica, ele apresenta a história, ele diz do que se fala. Então a gente sabe que é uma história de ficção, que não é verdade, né? Que foi criada e que tem como tem uma máquina do tempo, tem um menino que vive no futuro. Então esta é a apresentação, esta é a introdução, é quando a gente introduz o assunto. Agora vocês vão pegar o lápis azul, dar pausa no vídeo e encontrar a conclusão, que é o desfecho da história. Aqui, aqui no último parágrafo. O melhor que fazemos, portanto, para contar tudo é imaginar que já estamos no século 3000, aonde chegamos porque os habitantes da Terra tomaram juízo e a vida continuou. Então aqui é o desfecho, é o fechamento, por mais que talvez não era o que a gente esperava, mas é o final da história. Então aqui é onde eu vou pintar de azul. Gente, eu tô vendo no vídeo esse verde aqui tá parecendo mais um amarelo, né? Vou tentar melhorar isso aí. No vídeo tá parecendo amarelo. No vídeo, porque aqui tá verde. Deixa eu botar um mais escuro. Bom, eu acho que dá pra ver que é verde agora, né? É que depende do tom do verde. A câmera aqui altera a imagem e puxa para outro tom. Certo, e agora o desenvolvimento é onde a história acontece. Onde a história acontece? Em todo o resto. O que não é título, o que não é introdução e o que não é conclusão é desenvolvimento. É quando dá o desenrolar, conta o que aconteceu nessa história, a parte principal, né? Quando ao ouvir o menino que vivia nesse distante futuro, me contava uma história que tinha acontecido no seu passado. Conclusão: o passado desta história está também no futuro. Como nossa história já está contada, mas ainda vai acontecer, me ocorreu que para recontá-la eu deveria usar um tempo no verbo que os gramáticos esqueceram de criar. Os gramáticos esqueceram de criar. Os gramáticos, que são as pessoas das letras, né, que organizam essa questão de verbo, de palavras, de dicionário, tudo isso.
não sabem que a gente pode viajar no tempo. Então a gente vê claramente que é uma história que foi criada, bem criativa, de ficção, né? Ficção é o quê? Uma coisa que não acontece, que foi inventada, como a máquina do tempo ainda não é uma realidade, é uma ficção, é uma criação que não existe, tá? Então, até aqui. Então, daqui até aqui embaixo, a gente vai pintar de quê? De amarelo. Letra B. Resuma o texto O Menino da Lua, que era o texto da página 5. Então, quem não lembra como resumir, volta ao link da aula passada, da quinzena passada. Aqui, vou enviar por WhatsApp também, tá? E aí vocês pulem lá pelos 13 minutos e 45 segundos, que tem a explicação de como resumir o texto, tá? Vai até os 18 minutos e 10 segundos de vídeo, mais ou menos, tá? Para vocês assistirem os passos de resumir um texto. Questão 11. Enviarei por WhatsApp o livro digitalizado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Sim, é o nome de um menino, mas é o título de um livro. Para leitura. Depois de lerem esse texto, olharem as gravuras, vocês vão responder as questões A, B, C, D e E. É uma forma de ficha de leitura um pouco mais simplificada. E uma forma de vocês lerem, né? Porque eu estou preocupada com a leitura de vocês nessa pandemia. Pessoal, não deixem de ler, procurem ler bastante.